Primeiro, o que seria o metaverso? Esse é mais complicado, né? Esse é um pouco Eduardo, mais traga complicado. o LSD aqui. De poder dar uma viajada Já não legal. tava no café? Vocês Já? estão servidos, gente? Malu tomou antes de sair de casa, não precisa. Não, eu só me exercitei, a endorfina tá alta, acho que vai funcionar. Você sabe que eu vi uma definição assim que eu consegui talvez trazer um pouco mais para a realidade, né? O metaverso, a primeira coisa que a gente pensa é em filme, ficção, aqueles hologramas, coisas assim, né? E aí eu vi um cara explicando que ele fala sobre realidade virtual e realidade aumentada. O que é realidade aumentada, né? Provavelmente todo mundo já jogou aquele Pokémon GO, que você bota aqui o celular e aparece o Pokémonzinho e coisas assim, né? Então, realidade aumentada. Realidade virtual é quando você entra de fato, né? Bota o óculos e tem a parte sensorial ali. O metaverso seria a junção dessas duas coisas. É você tá na tua realidade virtual, mas também na realidade aumentada ao mesmo tempo. Então, seria como se eu tivesse com meu óculos aqui, mas assistindo talvez um outro host que está sentado ali e ele está aqui no mesmo ambiente, mas não está, né? Eu acho que o metaverso é uma união do mundo tradicional, né? Do mundo físico com o mundo virtual, sem precisar que você entre em um ambiente 100% digital, né? Com aqueles VRs, aqueles óculos e coisas assim. Para mim seria isso. Seria um universo digital com um mundo físico, né? Você teria alguma outra definição, Felipe? Ou essa tá... Dando um zoom out do ponto de vista histórico, eu já te falei isso, eu gosto de dizer que o metaverso é um período no tempo em que a sociedade percebe que os aspectos digitais da nossa vida estão valendo mais do que os aspectos materiais, físicos. Nossa. Então é difícil você definir internet também. O que é internet? São os sites, são as pessoas, a infraestrutura. Com o metaverso também, é o VR, é o AR, é o protocolo da Nintendo, é o mundo virtual do Fortnite. Não, acho que é tudo isso junto, cada vez mais um conversando com o outro, sem barreiras, e a gente valorizando e se importando mais com os bens e as relações que a gente tem dentro desses mundos. O que a gente já tem próximo disso hoje, no mundo de jogos, por exemplo? Que a gente pode falar, isso aqui tá chegando perto do que, por exemplo, o Facebook pretende fazer. Tá. Eu sempre gostei muito de jogar, né, jogo. Tanto que eu conheci o Bitcoin em 2012 vendendo item de jogo em fórum. E eu sempre gostei muito de jogo, então acaba que eu já via, por exemplo, jogos tipo Call of Duty, coisas assim, que você conseguia pegar o óculos de VR e jogar tendo a sensação de realidade virtual ali, né? Mas nunca funcionou tão bem, porque os equipamentos são muito caros. Acho que para mim, depois a gente pode até falar sobre isso, que esse é o maior, acho que, impasse hoje. É o custo de todo esse aparelho, né? Quanto que custa para você comprar um óculos, o teu computador tem que ter uma placa de vídeo melhor para renderizar aquilo. Então, para mim, hoje já tem algumas coisas que você consegue ter essa realidade, mas é um pouco difícil assim dizer o que dá, o que não dá, né? O que tá tendo ou não tá tendo. Eu acho que vai ser tudo experimental ainda. Para mim, não tem nada funcionando 100%. Né? Eu acho que agora vai começar a corrida para quem que desenvolve o metaverso, a acessibilidade e essas coisas. Eu vejo dois grandes vetores, assim. Acho que de um lado tem as titãs da tecnologia, as grandes empresas de tecnologia hoje, que estão fazendo experiências cada vez mais imersivas, do ponto de vista sensorial, estão tipo na vanguarda. Pô, você joga Fortnite, você não precisa estar dentro do jogo para sentir que você está com vários amigos, conversando, interagir. Fortnite é aquele jogo onde o pessoal é solto numa ilha. Isso. Viram jogos vorazes lá. Exatamente. Battle Royale Eu não sabia é uma modalidade. Que era assim, não. Eu não liguei o nome à pessoa. É porque eu não, Cara, eu não sei nada demorei dessas muito, demorei anos, vi anos a molecadinha jogando até eu parar pra jogar uma partida de Fortnite. O que me chamou a atenção no Fortnite foi uma vez que o Netflix, quando tá falando de concorrentes, eu sempre pensando, concorrente Netflix é o Amazon Prime, é o Disney Plus, eles falam, não, nosso concorrente principal é o Fortnite. Eu falei, que isso, é um videogame? E o meu irmão, o Gabriel, joga esse jogo. E se deixar, ele joga o dia inteiro. O meu irmão joga o dia inteiro. E ele fala com os amigos dentro do jogo. Então, quer falar com os amigos? Prefere falar lá dentro do que pelo WhatsApp, por exemplo. E é um público bem jovem, inclusive, que joga esse joguinho, né? E você falou, por exemplo, tem os V-Bucks dentro do jogo, que é a moedinha do jogo, né? Eu sei porque eu dou de presente pro meu irmão, de vez em quando. E aí ele compra as skins, e é isso, é a questão do colecionável. Lança uma skin, vai lançar um filme da Marvel. Eles fazem parceria com a Marvel e lançam as skins dentro do jogo, antes de lançar o filme. Escudo do Capitão América. E aí a galera gasta uma grana nesse negócio. E aí quando ele tem o skin, ele é o cara, entendeu? Porque ele tá com o skin novo.
É mais ou menos Antigamente, isso. a gente na escola, né, queria... Era o sei tênis lá, de marca tênis na de escola. marca, né? A Exato. mochila de marca agora é É um o negócio skin. dentro do jogo. É, Esse- e crianças são cruéis, né? Quando você ia na escola com o seu tênis que não era legal, você é pobre e te zoam. Agora no jogo vai ser a mesma coisa. Bullying. Já e rola. aí, já e aí rola, começa essa questão do... Eles têm até uma gíria pra isso dentro dos jogos. Eu não sei qual é agora, mas já me falaram. Mas já rola esse bullying virtual devido a alguns terem itens melhores do que os outros lá dentro. Esses itens vão caminhar pra serem NFTs. Provavelmente. Eu complementando a questão dos 2 vetores, acho que é um ponto delicado, porque tem essas grandes que estão fazendo experiências incríveis. Inclusive já tem jogo de VR chamado Population One, para quem quiser pesquisar, que é um Battle Royale tipo Fortnite no VR do Facebook. Que aí o seu irmão, putz, se você der um óculos para ele de Natal, ele vai pirar, porque ele vai encontrar os amigos, abraçar, conversar, tipo, falar Mas os baixo. amigos têm que ter o óculos, né? Eles podem jogar na verdade, eles podem jogar. Esse específico não sei, mas dá pra interoperar. Mas enfim, você tem essas grandonas fazendo essas experiências, mas não é ainda tão latente do interesse delas que esse comércio todo de itens, skins, seja, tipo, saia do controle delas, né? Então, para elas ainda não passou desse ponto de inflexão, eu acho. Então, elas têm o melhor hardware, os melhores times, o melhor funding, fazem as experiências mais imersivas, mas quem está construindo os mundos interoperáveis mesmo, os comércios sem fronteiras, os NFTs que vão de um jogo para o outro, é a galera que está vindo de baixo para cima, assim. Então, eu vejo menos a Blizzard e a Nintendo lançando NFTs e falando, vai, galera, usa aí em qualquer plataforma, e mais os donos dos NFTs valiosos, tipo os CryptoPunks, vindo de baixo para cima e falando, tá aqui Faz um sentido. jogo que todo mundo que é punk pode jogar. Mas também não vai ficar preso nesse jogo. Tá aqui um Super Smash Bros. Que você pode jogar com o seu CryptoPunk ou com o seu Bored Ape ou com outro NFT mais pobrinho, se você tiver. E, enfim, isso tá vindo de baixo para E cima. quando a gente fala de jogo, acho que ainda é um pouco mais louco, né? Porque a gente daí coloca aquela questão dos blockchain games, que você ganha dinheiro para jogar. Aí você tem os itens colecionáveis, aí você tem o comércio desses itens colecionáveis, você faz parte de um clube e você pode ainda no metaverso estar olhando toda essa galera, né? Tudo meio que conversa. E se parar para pensar, você acaba consumindo um bom tempo do dia de alguém, se o cara se emergir Sim. nisso, né? Não, você falou... Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria explicar para as pessoas também, que eu também demorei para entender isso, o porquê que o jogo faria sentido e faria dinheiro, né? E movimentaria dinheiro. E não só para crianças, né? Para adultos também. Então, tem um monte de adulto que gosta de jogar esses jogos, mas não tem o tempo suficiente para poder evoluir aquele personagem, conseguir aquele tipo de skill, né? Aquela habilidade, aquele negócio que ele queria lá. Então, ele compra. E ele tem dinheiro no mundo real. Então, ele consegue comprar de alguém que talvez ficou muito tempo ali, né? Evoluindo aquele personagem. Aí ele vai lá e compra. Então, teoricamente, ou não... fisicamente real mesmo, as pessoas vão gastar dinheiro, já gastam, e a ideia é que gaste mais ainda, quanto mais legal fique o negócio, né? Eu vou dar um exemplo do filme que a gente viu ontem. Eu ia falar, qual é o nome do filme? Jogador que a gente assistiu? número 1, né? Ou em inglês acho que é Ready Player One, né? E tá na Amazon Prime. Tá na Amazon Prime, mas Só que tem que é ser pago. pago, é. Lá na Amazon Prime é pago. Mas a qualidade é muito boa, tudo é R$7,90 num clique, né? Sou fã da Amazon, os caras são muito bons. Mas, em todo caso, o filme é interessante, porque é um filme onde o mundo em si tá uma bosta, e as pessoas passam muito tempo em um mundo virtual chamado Oasis. E o interessante é que os caras ficam lá o dia todo, só basicamente estão fora pra dormir e pra comer. Tem até uma hora que no final do filme, o criador daquele mundo, James Halliday, acho que é o nome do criador, ele usa uma frase do Woody Allen, né? Falando que a realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde você consegue comer um bom bife, alguma coisa assim, fazer uma boa refeição. Eu ia falar sobre isso. E lá também, um que me ponto preocupa. interessante lá naquele jogo que é o seguinte, as pessoas ficam lá, elas fazem tudo lá dentro, elas ganham moedas do jogo como recompensa, e essas moedas do jogo elas podem usar para comprar itens no jogo e também itens que vão ser entregues na sua casa no mundo real. Então, na hora que eu vi isso, eu falei pra Malu, olha, aquela moeda, como no jogo tem valor, o cara pode vender essas moedas pro outro em troca de dólares no mundo real, por exemplo. No filme, por vários momentos, tem alguém que tenta contratar o protagonista para atingir certos objetivos, uma empresa, né, que explorava esse mundo virtual e era a segunda maior empresa do mundo, só ficava atrás da empresa que criou aquele mundo virtual de fato. E a gente não está tão distante disso, olhando a realidade, por exemplo, desses jogos de cripto que surgiram há pouco tempo, que eles pagam o jogador para jogar. Aí você fala, nossa, não tem como isso existir, pagar o jogador para jogar. Só que é o seguinte, eles pagam o jogador com uma moeda do jogo,
que pode ser usado dentro do jogo, e como tem gente que valoriza aquela moeda, as pessoas estão dispostas a fazer o comércio daquilo. Tem um jogo que tá ficando muito famoso, chamado Axie Infinity, que quando eu bati o olho naquele jogo, eu falei, por que a Nintendo não fez isso antes? Porque o Axie Infinity é como se fosse um jogo de Pokémon. Você compra uns bichinhos para começar a jogar, e cada bicho é um NFT, único, tem características. Você, inclusive, pode botar um bicho para cruzar com outro, eles chamam de bredar naquele jogo. Aí 2 NFTs gerariam um terceiro. E como tem gente querendo entrar para jogar, eles têm que comprar esse NFT. E as características de cada bichinho acaba quando eles, por exemplo, pegam um pai e uma mãe, né, e eles cruzam, eles pegam propriedade de cada um deles. E uma coisa legal... Tem gene recessivo, gene dominante. Tem. E uma das coisas que você falou, até para o pessoal entender, mas por que paga, né? Não é que paga, você está jogando, você está tendo aquilo como recompensa, você pode vender aquele dinheiro, né, no marketplace, alguma coisa assim, mas se você quiser continuar jogando e melhorando o teu personagem, você tem que gastar aquele dinheiro. Então é algo que se retroalimenta, né? Não é só, eu joguei, ganhei e vendi, porque daí também se torna sustentável. Aquilo que você ganha tem um uso para dentro do jogo. Eu quero pegar personagens melhores, maiores, enfim, né? Então, não é só o cara dar o dinheiro, né? Não, você usa tipo aquele dinheiro. na vida real, você ganha dinheiro com trabalho, daí você compra com roupa, compra comida, suplemento. E quanto mais fácil for ganhar a moeda do jogo, menos ela vale. Eu tô olhando aqui a moeda desse jogo específica, que é chamada Smooth Love Potion, né? Ou seja, uma poção do amor. Tá valendo 7 centavos de dólar. Então você vai fazendo as recompensas no jogo, ganha essa moeda. Se de repente surge alguma coisa única no jogo, o pessoal tá louco para comprar, essa moeda pode vir a se valorizar, você vende para outros jogadores. Mas nesse jogo eu achei muito interessante, primeiro, essa questão do NFT ser utilizado dentro do jogo, de 2 NFTs poderem ser combinados para dar origem a um terceiro, o cara poder vender isso para fazer renda, e tem países do Sudeste Asiático onde as pessoas estão se especializando nisso. Se eu não me engano, nas Filipinas, não é? Filipinas. Acho que o market cap da Axie deve já estar perto do PIB das Filipinas, não tem o número, mas... Não, a gente pode ver agora. Axie é essa empresa, lá, né? lá é onde mais está surgindo blockchain games, né? No Sudeste Asiático. Acho é que o onde exemplo da onde Axie, tá Vocês a querem maior... explicar para mim o que é blockchain? Dá para explicar. Dá para explicar? Só vou falar do valor aqui da Axie Infinity, que é esse jogo, o market cap deles, ou seja, pegando os tokens que eles têm, né, e vezes o valor de um único, que está 146 dólares, está em quase 9 bilhões. de dólares. Caramba. Isso, 9 bilhões de dólares. É muito... não se fala nem milhão mais, né? Não, é tudo só bilhão, bi pô. agora. É tudo só bilhão. bi de dólar ainda, esse que é o pior. É bizarro. O Malu, é outro caso em que acho que a galera, e isso é inevitável, a mídia reforça isso, a galera se fixa no termo e tipo, o termo talvez nem importe Não tanto. importa tanto. É um jeito de guardar dados. É tipo perguntar como funciona a transação no cartão de crédito. Puta, não tem... Não quer saber como é que é a remessa da mensagem. Eu entendi total, isso fez muito sentido, mas é legal falar, Lógico, porque não, quando tá certíssimo. a gente toda hora alguém falando blockchain, já pra mim já tá naturalizado, eu meio que já entendo pelo contexto, mas talvez alguém que tá tendo o primeiro contato com esse termo, fica assim, mas que diabo é esse troço aí que esse povo tá falando? Boto fé. Acho que da mesma maneira como o grande primitivo da internet são sites, o grande primitivo das blockchains são tokens. Então é tipo, assim como a internet é uma rede, uma blockchain também é uma rede, e cada blockchain pode ter seu token ou não. Então o que se faz nessa rede? Em vez de você colocar sites que as pessoas navegam, você coloca dinheiros e as pessoas transacionam esses dinheiros. Beleza. Mais ou menos isso, assim, uma internet do valor. Imagine que hoje, para você transacionar teu dinheiro no banco, esses dados ficam registrados em algum lugar, são servidores, né? Seria como se fossem servidores, como o de banco, que armazenam dados ao redor do mundo. Né? E aí eles começaram a achar... Esse seria, acho que, a ideia principal, né? A primeira ideia do Bitcoin foi essa. Registro de dados descentralizados. Muito legal. Só que agora eles começaram, através do Ethereum, a achar outras aplicações para o blockchain. Né? Então, tem até o Arweave, tem o Filecoin, que são projetos que você armazena dados, qualquer tipo de dados descentralizado nesses blockchains. Aí houveram os padrões de tokens, RC20, que você cria sua própria moeda. Aí tem o padrão agora dos NFTs. Então, o blockchain ele passou de ser, acho que, só um lugar de armazenamento de dados e passou a se tornar quase que um ecossistema tipo a internet, né? Acho que
passou de talvez um negócio de armazenamento para de fato uma rede. É onde as transações A Web 3.0, podemos dizer assim. Exatamente. as transações de Bitcoin, Ethereum, agora NFT, todas elas, né, das Vivem lá. moedas digitais, é lá que acontece, é lá que fica registrado. E nesse caso que você falou, as do Bitcoin na blockchain do Bitcoin, as Do da Bitcoin. Ethereum na blockchain do Ethereum, são diferentes. Entendi. Inclusive tem muita gente, a galera que é mais maximalista do Bitcoin, se chama assim, Quem vê mais valor no Bitcoin. do que no resto das moedas, que gosta muito de apontar que quem mais, tipo, se overusa a palavra blockchain meio que para vender mais do que deveria, Porque assim. a blockchain do Do Bitcoin é original, melhor, original, blá, 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 blá. E o Satoshi, que é o cara que fez o Bitcoin, nem usava a palavra blockchain. No white paper a palavra Surgiu nem aparece. depois, né? Surgiu depois meio que como artifício de marketing mesmo dessas... De fato é uma tecnologia revolucionária, só que muita gente se apropria da palavra para se comparar com o Bitcoin. Tem muitas blockchains, tem muitos tokens que, porra, viram do avesso indústrias inteiras. Vídeo que a gente está falando aqui, NFT não existiria sem blockchain. E eu acho que tem algo que eu sempre gosto de falar, que o blockchain ele não é uma tecnologia, na verdade. Né? A gente fala isso é blockchain. Mas, na verdade, o blockchain ele é uma junção de outras tecnologias. Né? Se você pega criptografia e diversos outros tipos de tecnologias, quando elas combinadas, elas formam um blockchain. Se elas separadamente não são combinadas, não forma blockchain. E o blockchain, sem aquelas tecnologias, não consegue funcionar. Né? Até teve outras criptomoedas que tentaram vir antes do Bitcoin, mas por não ter tecnologias que o blockchain tem hoje, não conseguiram triunfar. Não foram viáveis. Né? Tinha a parte da centralização era muito forte ainda. Você tenta criar um dinheiro privado, entre aspas, assim, quando o governo olha para aquilo, ele faz igual fez com o Zuckerberg, quando ele surgiu com a ideia da criptomoeda, do Facebook, da Libra, né? Cartas de congressistas do mundo inteiro, ele teve que abandonar a ideia e transformar uma coisa diferente no final das contas. Ele não abandonou, né? Não abandonou, mas ele tá mascarando aquela ideia do dinheiro mas deu uma mudada ali no final das contas. Agora, como é que você manda uma carta pro Satoshi Nakamoto que ninguém sabe quem era, e mesmo que soubesse, esse cara hoje não tem nenhum tipo de importância dentro do que ele criou? Mas voltando àquela questão do jogo, eu pensei, né, falei da Nintendo, por que a Nintendo não fez o que esses caras fizeram? Pelo seguinte, imagina que você para de trabalhar no mundo real, você fica jogando aquele jogo, treinando os seus NFTs para que eles fiquem mais fortes, cruzando para ter novas crias, gerar outros NFTs, você vende aquele, você bota pessoas para jogar para você, que são chamados scholarships, escolinhas, controle, né? você cria empresas disso, treinando as pessoas para jogar, no final você cria uma corporação totalmente digital dentro do jogo. E como tem gente que valoriza a moeda que é dada dentro do jogo, você consegue vender a moeda e ter renda com isso. Então, é basicamente o que a gente viu nesse filme Jogador Número 1. É a mesma coisa. E como você pode vender um NFT para outra pessoa, eu pensei assim, o pessoal da Nintendo não tá vendo isso? Por que não criaram um Pokémon dessa maneira, onde você pode vender o seu Charizard para outra pessoa? Porque a carta do Charizard, a gente falou de NFT, mas tem carta de Pokémon do Charizard que é negociado por 1 milhão, pô. Charizard é um bicho? Charizard é um Pokémon, parece um dragão. É a terceira Entendeu? evolução do Charmander, que é um dos 3 Pokémons iniciais. Entendeu? Entendi. Mas então, é esse o ponto que eu falei. Poxa, as empresas de games não estão vendo esse negócio acontecer. E o que me impressionou muito no Axie Infinity também, conversando com algumas pessoas que estavam jogando, eu não joguei, mas eu comprei o token, já subiu mais de 150% desde que eu comprei. Isso que importa no final das contas. Estou né? ajudando lá. Sejamos práticos, queremos ganhar dinheiro por aqui, mas eles estavam vendendo terrenos dentro do jogo, que também são NFTs. Aí quando o Zuckerberg veio com a ideia dele de metaverso, eu pensei, esse cara vai começar a vender terreno dentro desse universo que ele está criando, vai ter um McDonald's digital lá dentro, uma Amazon digital. E vamos chegar numa parte mais prática, então. Como que as empresas pretendem ganhar dinheiro com o metaverso e como que nós podemos ganhar também? Não, eu ia falar que quando essa história do metaverso, a primeira vez que eu ouvi, né, a primeira coisa que eu pensei foi, é uma realidade paralela. E agora, que depois que a gente conversou, assistiu o filme ontem, na verdade não é uma realidade paralela, né? É a realidade paralela em junção com a realidade. Uma realidade unificada, né? É tudo junto. Por isso que é o metaverso. Tá aqui. Então, mas eu não tinha reparado nisso. Agora que eu consegui juntar aqui na minha Imagine cabeça. que a gente pudesse estar virtualmente num auditório, no meio de um auditório, tipo um estádio, a gente com os nossos óculos e vendo cada espectador num auditório. E ter a sensação que eles estão aqui, né? E um cara na China, outro no Japão e a gente aqui, sentado. Por exemplo, como que a gente pode ganhar dinheiro? Por exemplo, a gente poderia vender
uma cadeira aqui no nosso podcast que é pro cara tá sinistro, né? virtualmente. Todo mundo que gostaria de estar aqui sentado com a gente. E a pessoa poderia estar aqui virtualmente me conhecendo nossos convidados, conversando com a gente, Uma experiência mais imersiva. sem nunca ter estado aqui de verdade. Mas como que vocês veem assim, realmente, a gente Sim. ganharia dinheiro com isso. E as empresas? Já tá vendo. Qual tá vocês vendo. acham que são os planos Comecem os dela lances. pro metaverso? Porque o Zuckerberg, ele não é um cara bobo, né? Não. Se ele tá apontando o canhão dele pra lá, ele não tá pensando o que ele vai fazer. Qual deve ser a cartada que ele vai dar? Assim, eu acho que ele vai criar o metaverso, né? O mundo, vamos supor, vai criar esse mundo. E aí eu O acho oásis dele. ele vai criar o mundo. E aí a galera vai querer desenvolver as coisas lá no mundo. Então, o plano dele começa por ser Deus. Criei o metaverso. Ele vai falar, e eu criei o metaverso. É. Eis o metaverso. E aí eu acho que as empresas, por exemplo, Depois a gente vai entrar numa elucubração E o pior é que é filosófica verdade, sobre porque isso. como ele vai ser a pessoa, ele é o mais poderoso e ele Amor, vai ser o que de fato vai no fazer. começo era o verbo. É a programação, o cara vai criar um mundo programando. Você sabe uma parada muito louca? Eu vi ontem isso. Sabe como que era o nome da empresa que o Neo do Matrix trabalhava? Metacorp. Metacorp? Mas enfim, uma outra loucura. Mas eu acho que assim, por exemplo, hoje já existem metaversos que rolam, né? Menores, obviamente. E existem terrenos que já são vendidos por 40, 50, 60 mil dólares nesses lugares. E já existem, por exemplo, arquitetos que são contratados para construir a sua casinha lá dentro. Então eu chego assim, Bruno, pô, você não quer desenvolver uma casa para mim aqui no metaverso? Tipo no The Sims, sabe? No The Sims você construir a tua casa e tal. E aí você paga essa pessoa para desenvolver uma casa para você nesse mundo virtual. Né? E aí, Arquitetos virtuais. por exemplo, tem um conhecido meu que ele comprou um terreninho, montou tipo uma casinha, Eu tô tipo um amando galpãozinho. isso. Comprou um terreno. Não, fica pior, Virtual. fica pior. Aí ele construiu uma casinha assim, né? Aí ele botou os NFTs que ele tinha, tipo CryptoPunks, na parede. Você conheceu? E ele- O que eu conheci? Uma ele- Billie Jean? O cara tem um Meu irmão, CryptoPunk? Não, mas não era CryptoPunk, só foi um... Bom, se tivesse, ele tem 6 mil NFTs, só pra deixar Caramba. claro. E ele não vende nenhum. Não sei porquê, mas enfim. E aí ele falou que a galera entrava na galeria dele, que ele criou virtual, escolhia o NFT, comprava, já debitava na wallet dele certinho E e criou tal. uma galeria de arte. Ele criou uma galeria de arte Virtual. virtual. Então, assim, eu acho que vão existir serviços. Como ganha dinheiro? Cara, tenta prestar serviço pro metaverso, né? Qual? Não Todos sei. os arquitetos estão aptos, É. porque todos fazem o... Como chama aquele negócio que faz? Estilista. AutoCAD, Ó, né? a Malu daqui a pouco tá lançando as roupas dela pra Não, galera do já- metaverso. Você vai ganhar dinheiro aí. Camisa da Map Camisa Skin. da Map, vocês vão poder comprar virtual. E você sabe que tem empresas, O pessoal tipo... de Portugal que queria vestir. essas roupas... tem muita marca de roupa que lança coleção exclusiva Já. já com NFT. Sim, Eu a vi isso Gucci acontecer. botou um tênis só NFT. Não sei se era NFT, mas a gente Era pode dar NFT. esse Mas nome. imagine que NFT. você compra o tênis real pra você usar no mundo real, pra mostrar pros outros também, Aham. né? E aí Sim. você já tem o NFT pra você mostrar no mundo virtual pra galera Você também. botar na foto. Tipo, acho que às vezes a gente até não faz jus aos visionários que vieram há 20 anos, até 10 anos atrás, sei lá, Second Life e vários outros, onde já rolava muito desses modelos de negócio, né? Second Life, pra quem não sabe o que era, assim... Era um The Sims, só que multiplayer online. Então tinha vários bonequinhos lá, você entrava, você tinha o seu personagem e você tinha uma vida. Era um jogo aberto que não tinha muita finalidade. Você construía uma casa, fazia relações e Tipo entrava. The Sims. Tipo The Sims, assim. Só que Só que multiplayer. você carregava o progresso ao longo do tempo, por anos, e era multiplayer e tinha dinheiro, Linden Dollars. Inclusive, muita gente conheceu o Bitcoin via Linden Dollars. Muita gente conheceu o Bitcoin pelo RuneScape também. A cultura de jogo de RPG online e de cripto é muito entrelaçada, assim. E tinha gente que comprava terreno, teve uma venda de uma boate famosa. Isso num aqui é uma desses imagem do jogos. Second Life? Bom, quem tá vendo pelo Spotify, eu só lamento. Várias imagens nesse episódio, né? Vejam no YouTube. Mas imagine, pessoas na praça, bonequinhos. E a galera, tipo... Isso há 20 anos, cara. Não sei se há 20, mas há 15 no mínimo acho que rola. E tem outros jogos mais simples ainda dos gráficos, a galera já comprava nightclubs, assim, lá na bolha do .com da internet nos anos 2000 por preços extravagantes. Só que eram coisas pontuais dentro de jogos específicos. Então essa é a grande diferença. E que não valia dinheiro real, né? Era o dinheiro do jogo. Era o dinheiro do jogo que a galera comprava com dinheiro real. O Vitalik, que é o menino prodígio, Deus lhe abençoe, criador da Ethereum, ele conta É um russo. que é um russo-canadense. Ele... Morreu? Não. Não tá vivo. É que você falou Deus abençoe, eu fiquei confusa. porque o É que menino é continua muito bom. vivo por muito A tempo, invenção entendeu? dele é brilhante, né? Eu pensei, tá
ficou imerso do negócio, engordou, estragou a saúde, porque essa Ele é a minha precisava preocupação, engordar gente. ali. Engordar Ele ele não precisava engorda, dar ele é uma um pioradinha. Porque, no caso, por outros fatores, né? Ele não deve comer, deve ficar o dia inteiro naquela Programando. troço, programando, não faz exercício, não come. Essa é a minha preocupação da realidade virtual, né? Porque até eu tava aqui no chat, o pessoal falando, a realidade é chata. Eu não sei que vida vocês estão vivendo, mas a minha realidade adoro a tá minha. muito legal. E eu fico preocupada quando as pessoas acham que a realidade é chata em contrapartida ao mundo virtual. Então, você tem que, de alguma forma, acrescentar mais na sua vida aí, real. Tem uma frase daquele filme do Fred Mercury. Não sei se ele disse ou se foi um personagem no filme, mas ele falou que a condição humana... Como é que ele falou? Ser humano é uma condição que exige uma certa dose de... Ai, Como é que é o nome? De anestesia. de anestesia. Ele falou alguma coisa assim. Ser humano é uma Então, de condição vez que em quando exige a uma gente- certa dose de anestesia. E esse é um ponto pelo qual, às vezes, o pessoal pergunta, você não acha que vai flopar essas iniciativas de metaverso? Eu acho que não. Quem tá olhando pra isso agora pensando não vai dar certo é o mesmo cara que lá atrás olhou pro WhatsApp e pensou, já tem SMS, Não, mas- que fui eu, no caso. Não, mas Então, imagine- quando eu olho, imagina, por exemplo, a Malu falou, o pessoal fala que a realidade é chata. Se 1 bilhão de pessoas acham que a realidade é chata, não estão satisfeitas com o seu tipo físico, enfim, no metaverso elas vão poder ser o que elas quiserem. Ela vai lá, pega o avatar dela, aqui eu queria ser mais alto, lá você pode ser mais alto. Aqui eu queria ser mais baixo, queria ser mais magro, mais forte, eu queria ter outro sexo. Lá você faz o que você quiser. Então, na minha opinião, com certeza esse negócio vai dar certo. Eu só não sei quem vai fazer dar certo. Porque quando a gente olha para o Facebook e pensa, o Facebook vai fazer dar certo. Se a gente volta lá na época da bolha.com, anos 2000, as grandes empresas daquela época não são as grandes empresas de hoje, né? Não. Você volta para os anos 2000, se você fosse montar uma carteira de ações, você compraria Yahoo, compraria Nokia. Cadê a Nokia hoje? Quem que é Vai- a Nokia? A Nokia Quem hoje até nasce hoje, acho que fornece... nem sabe o que é. A Nokia hoje ela até fornece tecnologia 5G, antena, mas você vai olhar o preço das ações, nunca mais vai voltar ao que era naquela época. Não. E, inclusive, pensando nessa questão de metaverso, tem protocolos cripto que vão começar a competir com essas grandes empresas. Já tem alguma coisa que vocês olham assim e falam, tem coisas interessantes aqui. Até pensando no universo de jogo, né? Esse Axie Infinity foi uma grande uma porrada. No ano subiu pra caramba. Tem outros jogos que vocês olham assim com uma visão pra isso? Certamente. Acho que só complementando o que a Malu trouxe, você falou da aparência, tem questões até mais profundas, do tipo, a pessoa tem um problema de locomoção, ou Também. o cara sonha em ser paraquedista, mas não com consegue pular de avião, ou tipo, tem várias... Ou até num avião é muito caro pra ele, né? Às vezes ele não quer nem ter, né? Ele só quer ter a sensação de estar saltando de um paraquedas. Porque você Só consegue. não, porque tudo que a gente tem é a sensação e a Exato. percepção, é tudo neurológico, tudo elétrico no final das contas, é sim ou não, 0,1 bit byte, né? A gente vai chegar num momento em que a gente vai conseguir replicar a sensação de realidade de uma maneira 100% indistinguível da realidade. E aí é o que vocês estão falando, vai ter gente que vai ter medo disso e não vai querer interagir com isso, e vai ter gente que vai viver um pouquinho nisso, um pouquinho na realidade, e por aí vai. O Elon Musk, uma das iniciativas que ele menos fala dele, que é a Neuralink, que a gente conversou esses dias também, é sobre interface cérebro-máquina, e sobre como fazer as pessoas sentirem as coisas sem que elas necessariamente estejam sentindo, mexer uma perna se você não consegue, ter uma super memória se você tem Alzheimer e coisas assim. Então, tipo, começa aí e depois, no fim, lógico que vai pra pornografia, jogo e tudo mais, né? Até para complementar, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar nesses VRs, assim, com... Não usei. Lá, eu sou de Curitiba, né? Lá no shopping tinha um lugar que eles testavam essas coisas de realidade virtual. Aí você entrava num galpão, tipo uma sala abertona, assim, e aí você botava o óculos com uma mochila, né? Porque daí você podia andar com o negócio sem cabo, e aí óculos... Era super legal. E aí, conforme você ia andando no jogo, já era programado o lugar. Por exemplo, você chegava num lugar frio, você sentia o frio. Você ia num lugar quente, tinha um lugar quente. E aí parece que o jogo, você ia se adaptando. E aí eu lembro que eu joguei pra ver como é que era, né? E eu lembro que tinha uma hora que tinha uma caverna e eu tinha que entrar na caverna. Só que, tipo assim, eu olhando, eu tinha a sensação que eu realmente tinha que abaixar. E eu fui abaixando, eu fui me espremendo. Só que, tipo assim, quem olhava de fora devia estar dando risada, né? E aí eu, beleza, consegui.
Aí no final tinha uma madeirinha, assim, que eu tinha que atravessar, e aí era tipo um lugar de neve, assim, super frio, né? E eu fui E atravessando a você madeirinha. sentiu o frio de fato. Sim, porque tinha um ar, assim, cara, era tipo um penhasco. E eu tava com medo, eu juro, eu tava com medo, indo madeirinha por madeirinha. E eu assim, cara, mas isso é um jogo, mas nossa, tá muito real, sabe? E a madeirinha quebra, cara, você leva um susto, e você fala, meu Deus do céu, esse negócio é muito real, né? Uhum. Tanto que tem pessoas que passam mal, desmaiam, tem convulsão, chega a ser perigoso, né? Mas, assim, é muito real isso que foi falado. Eu acho que o futuro ainda vai ser muito, entre aspas, pior, né? Porque... com a evolução tecnológica, né? Você vai ter a sensação que você tá aqui, você vai encostar, você vai sentir, né? Eu jogo quase toda semana ping-pong com meu pai, que mora no exterior, no VR do Facebook. E é fantástico, porque é uma oportunidade de trocar uma ideia com Já ele. aquele óculos da empresa do óculos O que o óculos Facebook comprou? mesmo. É perfeito, assim, a sensibilidade da mão, o som da bolinha, é meio que quase muito fiel ao ping-pong real. E jogo quase todo dia um pouquinho de first person shoot, outros jogos que minha namorada vê e acha que eu tenho 10 anos mentalmente, mas eu não ligo. Mas É porque ela nunca Desde jogou, que cara. seja pouco, Desde não que seja pouco muito. que eu abaixo o volume, senão ela me escuta conversando com todo mundo. Mas, aliás, abraço pra eles, papai e Bibi. Mas o Facebook já tem o metaverso dele, né? Ele comprou o óculos faz muitos anos, o Mark Zuckerberg 10 anos. viu isso lá atrás. Não chama, tipo, ele não marketeia ainda como um Oasis, mas é que nem você falou, o negócio tá lá, pra ele botar um comércio e taxar tudo, e ser o grande ditador que taxa tudo nesse mundo, é uma virada de... Mas olha que loucura, né? Olhando para o lado da centralização desse negócio. Que a gente fala blockchain é descentralizado, né? Então a gente pensar no metaverso descentralizado é lindo, né? Onde tem as organizações descentralizadas, as DAOs, né? Isso é muito legal, a comunidade faz parte, enfim. Quando a gente vai para o metaverso do Facebook, É só a dele. gente não tá entrando no mundo centralizado, a particular. gente tá entrando, a gente tá mergulhando. Porque pensa, o cara vai saber o que cada pessoa gosta de fazer sensorialmente. Então, se eu gosto de tomar banho frio, quero sentir o banho frio no metaverso, ele vai saber que eu tenho tendência a isso, ele vai saber quanto eu estou gastando, aonde eu estou andando, o que eu estou fazendo. E aí eu acho que os dados que ele coleta é surreal, Você né? É concordou? muito ruim. Você assinou ali falando. Exatamente. Tudo bem, eu concordo, leve tudo de E ele mim. deve estar ouvindo eu falar. E daqui a pouco mandou algum anúncio aqui para mim de metaverso, né? Então, assim, eu acho que mora o perigo aí. É uma única empresa mundial que tem bilhões de usuários controlando não só o dinheiro, né, das pessoas, porque vai rodar muito dinheiro dentro desse jogo. Como é que você faz para ter uma stablecoin se você não pode ter stablecoin? Cria um mundo onde a stablecoin é a única moeda, né? Então, assim, eu acho que mora o perigo da centralização nesses ambientes por conta disso.